Um breve histórico da Idade Medieval. A origem da palavra feira significa dia santo ou feriado. Uma feira é um evento que as pessoas se doam no meio da rua. Tem lugar em local público onde, em dias e épocas fixas, se expõem e vendem mercadorias diversas. A origem das feiras se deu a partir da Idade Medieval, em que o modo de vida dos mercadores não era fundamentado apenas na agricultura, nem só nas posses de terras, mas no comércio e no dinheiro. No ponto de encontro das principais rotas comerciais da Idade Média, os mercadores realizavam grandes feiras que podia vender e comprar mercadorias vindas de diversas partes do mundo. Por razões de segurança, os mercadores procuravam se concentrar em lugares próximos à zona fortificada, cercadas de muralhas chamadas burgos. Nos burgos, muitas vezes se localizava a catedral, a casa do bispo e o castelo do senhor de terras. Nos burgos, além de mercadores, havia as oficinas dos artesãos, como sapateiros, tecelões, armeiros, ourives, ferreiros, oleiros e carpinteiros. Naquela época, esses moradores eram chamados de burgueses. Podemos também juntar esse conjunto de profissionais onde se forma as feiras da atualidade. Relata um pouco a origem da Feira Livre aqui nesta cidade. Com o passar dos anos, no governo de Baltazarino Araújo Andrade, a Feira Livre é retirada do cais para o Centro de Abastecimento de Barreiras, CAB, localizada na rua Alberto Coimbra, sem número, no oeste baiano. A feira antes funcionava, aqui há uns 8, 9 anos atrás, essa feira funcionava lá atrás, junto da avenida. Ali ao lado, no lado da Cesta do Povo, lá do fundo, né? Depois foi que nós mudamos para cá, no final da administração de Antônio Henrique. Aí ele fez esse galpão, cobriu e nós passamos para cá. Isso tem mais ou menos 10 anos? 8, 9 anos. Em muitos lugares, cidades e estados não mudou muito em relação aos tempos medievais. Suas estruturas ainda conservam uma primitividade octônica, ou seja, nativa, cuja carência de saneamento básico e higienização voltados para as pessoas que frequentam esse ambiente é imprescindível. Na verdade, a questão civilizatória colaborou muito com as ações de higiene, o que ainda não acontecia na Idade Média europeia no século XI. O trabalho no campo fazia com que os homens e animais convivessem sob o mesmo teto. Nessa convivência, não eram somente gatos e cachorros, mas também cavalos, porcos, galinhas e outros bichos. A poluição sonora era infernal. Havia muitos ruídos, moscas e mau cheiro. Falando um pouco da cidade de Roma, na Grécia Antiga, século III a.C., essa cidade nasceu sem planejamento. Suas ruas estreitas e sujas, o povo jogava nelas todas as espécies de lixo. Cheirava mal, muito mal. Não havia iluminação pública, nem coleta de lixo. A cidade não era um exemplo de limpeza, não. Quando chovia, as fezes eram carregadas pelas enxurradas até os rios, contaminando as águas e disseminando as doenças. Devido às condições precárias de higiene, surgem muitas epidemias. A peste negra era uma das epidemias provocada pela urina do rato, epidemia que se alastrou por toda a Europa. Portanto, em um lugar com tanta falta de higiene, era natural que as epidemias fossem comuns e que o temor religioso levassem as pessoas a acreditarem que fosse o fim do mundo, um apocalipse. A doença devorava a tudo e a todos. As feiras livres são lugares propícios para esse tipo de praga,
pois colaborar com a higiene do ambiente nem sempre é uma tarefa de hábito constante das pessoas. Lá não tem condição, tem mais folha. Aqui a gente só fica com as caixinhas. Lá tinha que ter o balcão, tinha que ter balanço, um bocado de coisa, né? Sem condição de comprar. Agora eu quase um ano aqui fora, mas nós vendíamos lá dentro, aí nós estamos indo pra fora. Por que, dona Maria, a senhora veio lá dentro pra fora? Porque lá não dá de vender quase nada, que o pessoal vai passar a barraca de lá de dentro pra fora. E aí tem que todo mundo... O meu sobrinho mesmo veio aqui me dizer que não tinha ninguém lá dentro pra comprar o verdura dele. Então todo mundo tem que andar pra fora aqui, ó. O pessoal que da barraca da semana todinha aí dentro, tá tudo aqui fora. De acordo com os dados obtidos na pesquisa feita pelos alunos do curso de alimentos do IFBA, na terceira Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano, Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que aconteceu de 19 a 22 de outubro de 2010, Barreiras, Bahia, verificou-se que 75% dos açougues obtêm carnes e carcaças refrigeradas, pois são oriundas de frigoríficos, e 25% recebe as carcaças sem refrigeração alguma, uma vez que essas carnes provêm de abates clandestinos. Quanto à forma de comercialização, 85% dos estabelecimentos comercializam as carnes em balcões frigoríficos e que 15% deixam a carne exposta a todo tipo de contaminação e em temperatura ambiente, o que é um problema grave, uma vez que a refrigeração é um método de conservação de alimentos em que os micro-organismos têm uma multiplicação estagnada por alguns dias, evitando-se dessa forma que a carne se estrague. Em relação ao fornecimento de carnes, segundo a pesquisa, mais de 60% vem do frigorífico regional de Barreiras, Fribarreiras. O restante ainda vem do abate clandestino, o que é um agravante sério, uma vez que 85% dos açougueiros têm ensino médio ou fundamental, o que subentende ter certo nível de escolaridade e que deveriam saber dos problemas ocasionados em consumir carne de abates clandestinos.